Com a SAF, o torcedor que é sócio, ele é possível a gente tentar incluir dentro desse contexto da venda um modelo que o torcedor tenha direito de opinar em algum momento? Ou é voz zero, por exemplo, o torcedor? Não, o que que acontece? O torcedor ele vai opinar se ele quer a SAF ou não, né? Se ele quer a SAF ou não. Dentro do futebol hoje a gente já não opina, né? Se você pegar, Fábio Mota Não, não contratou opina. Lucas Braga, você opina? Não. Não, ninguém O opina. Fábio Mota botou o Bahia para jogar na Fonte Nova. Marcos Guedes ficou revoltado. Mudou alguma coisa? Não. Não. Você concorda? A única coisa que vai mudar uma SAF para o modelo associativo hoje é a questão do voto na pessoa que vai controlar o futebol. Só isso. O torcedor deixa de votar em quem vai controlar o futebol para votar em quem vai fiscalizar o futebol. Essa é a diferença. A associação passa de ter. Não tem mais o controle do futebol, mas a associação tem o poder de fiscalização. Fiscalizar. Então, o fiscalizador, eu posso votar em Marcos Guedes, posso votar em Guma Guedes, posso votar em Fábio Mota, posso votar em Fulano. Esse cara vai estar lá para me representar na fiscalização da SAF. Né? Agora, a parte do Perfeito. futebol, eu já não mando. Hoje, a gente não manda em nada. A gente não Quem manda em contrata nada, é são verdade. eles. Quem contrata são eles e vão continuar contratando. Então, isso para o torcedor não vai mudar. Agora, sim, eu defendo. O que é que eu defendo, né? Um modelo de SAF ele pode ser feito de várias formas, né? E eu defendo um modelo de SAF inclusivo, né? Isso é o melhor dos mundos. Eu não estou dizendo que o investidor vai fazer isso, mas eu defendo que quando for elaborar um modelo desse, que você chegue para o investidor e fale: olha, a gente precisa de uma cota de ingressos para torcedores carentes. Tem como disponibilizar uma cota nesse sentido? Por exemplo, eu acho que a SAF pode até aproximar o torcedor do Vitória de forma que não é hoje. Como assim? Você pode estabelecer no contrato de SAF que seja feito um clube recreativo no Barradão pequeno, modesto, um parquezinho, uma churrasqueira, um campinho, uma piscininha. Você faz lá um plano sócio-clube, R$ 400, para o cara poder usar a estrutura do Barradão. Porque hoje, se eu chegar no Barradão e falar: pô, tem um campinho aí para usar com meus amigos aqui, que são sócios também, para bater um babinho aqui e tal, final de semana aqui não tem jogo? Não. Essa é a realidade. Não. Não pode. Então, assim, hoje a gente não usa a estrutura do estádio, né? Um contrato de SAF pode ser modelado nesse sentido, inclusive, de aproximar o torcedor ao clube. Então, tudo pode ser feito em contrato. O investidor vai aceitar? Não sei. Mas são coisas que podem ser discutidas e são coisas que têm que ser levadas em consideração. Você já tentou alguma aproximação assim, você ou alguém do grupo, para tentar um diálogo com o Fábio Mota sobre esse tema? Assim, o grupo, Marcos, como eu te falei, o grupo eu fundei para ter 10 pessoas para levar umas faixas no jogo contra o Vasco. Que eu vi alguém com a faixa fora, a manequinha, aí despertou em minha cabeça, falei: rapaz, vou levar uma SAF, Teve mesmo. Vitória SAF, vou levar uma faixa, né? Fiquei pensando. E aí, esse grupo de 10 pessoas, ele ganha atração muito rápido, foi o que eu te falei no começo da live, de repente tem 500, diversos conselheiros vindo falar comigo, diversos sócios torcedores, e eu falei, aí, na hora despertou, né? Eu falei: pô, todo mundo quer SAF, né? Todo mundo não, assim, mas uma boa parte da torcida quer SAF. Então, nesse sentido, né, alguns conselheiros já tentaram fazer esse trânsito, né, para ver se Fábio Mota recebe, enfim, né, para trocar esse tipo de ideia. Mas Fábio Mota nem nas reuniões do conselho tem comparecido. Então, o assunto SAF no Vitória, o que os conselheiros me dizem é o seguinte: Daniel, o assunto SAF no Vitória é proibido. Ninguém fala em SAF no Vitória. Ninguém quer SAF no Vitória. O que chega para mim de conselheiros que estão lá na política institucional do clube há muito tempo é que o assunto SAF no Vitória é praticamente proibido. E é proibido por qual motivo? Bom, aí a gente vai ter que ir lá na história, né? O Vitória é um clube de 125 anos e esse clube vem passando de. É uma espécie de oligarquia, né? Que são vários. Enfim, vai passando de um familiar para o outro, parentes, amigos, etc. É o mesmo grupo político que está lá há muito tempo. E esse grupo político tem muito apego ao poder e tem muita vaidade. Essa é a realidade. Entendeu? E esse grupo político, a partir do momento que cedeu o controle do futebol, ele esvazia todo o seu poder, porque o poder do clube está no futebol, né? Então, a verdade, torcedor, o que está em jogo para muita gente não é o resultado desportivo. O resultado desportivo é importante para mim, para você, para Guedes, para Guma. A gente quer que o Vitória ganhe. Mas tem muita gente, eu não estou dizendo Fábio Mota, tá? Mas do grupo político, porque Fábio Mota não é sozinho, existe um grupo político por trás de Fábio Mota. Existe muita gente ali que estão em jogo outros interesses. Interesses quais? Assistir jogo no camarote tomando um whiskyzinho. Na hora que é campeão baiano, desce, tira foto com o jogador, com a família e tal. Chega dia de semana, porque eu sei que acontece. Filho desses medalhões, cardeais, parentes, chega lá e arma um babinha quando não tá tendo treino, usa a estrutura do Barradão. Jantares na CBF, poder, vaidade. Quem ama o clube é a torcida. É a torcida. Esqueça que cardeal ama clube.
Cardeal pode até amar o clube, mas ele ama o poder também. Na dividida ele fica com o poder. Essa é a realidade, entendeu? Porque se não fosse assim, desde o dia que a lei da SAF entrou, que foi publicado, o Vitória já deveria estar procurando. Mas nunca procurou porque não quis fazer. E a transparência, Marcos, é muito ruim, porque o próprio Fábio Mota fala: Vitória recebeu proposta de SAF na Série C. Aí eu pergunto a você, quem fez, quanto foi? Nem conselheiro sabe. E se foi o grupo do PSG que chegou assim, eu vou tirar vocês da Série A e vou botar lá campeão mundial? Você ficou sabendo se foi esse grupo? Eu não fiquei sabendo. Então, assim, teve proposta? Que proposta foi essa? Quem ficou sabendo? Teve sondagem? Quem sondou? Então, esse processo é complicado porque fica muito claro que eles não querem fazer. Não querem, torcedor. Essa é a realidade, entendeu? Então, assim, ou a gente pressiona para ser feito, ou então, é o que eu falo, a gente vai ter que existir uma pessoa no Vitória, dentre os 44 mil sócios, para se candidatar. E aí eu digo, o próximo presidente do Vitória, ele tem que entrar entendendo que ele tem que se tornar dispensável ao clube o mais rápido possível. Ele tem que entrar sabendo que a missão dele é entregar o controle de futebol para um grande clube com expertise e capital financeiro para mudar o Vitória de patamar. Esse é o próximo presidente. Não pode ser alguém que queira ficar, não pode ser alguém que tenha interesse político no Vitória, tem que ser alguém desprendido de vaidade, desprendido de tesão no poder, para chegar lá e falar assim, ó, eu estou entrando aqui, eu vou ficar esses 3 anos e vou entregar a melhor SAF e vou sair. Torcedor, fiquem com o clube. A SAF é de vocês. Foi isso que aconteceu no Bahia. Sobre isso que você está falando aí, o Elton Rosa, ele mandou aqui um superchat, e eu agradeço também. Ele fala aqui, ó, parabéns, Daniel. As questões jurídicas estão perfeitas, mas essa SAF não sai com o Fábio Mota. Contratou Sica com Vitória mal para aquietar o torcedor. Quando o time se recuperou, encerrou o assunto. Você concorda com essa fala dele? Concordo, concordo. Eu acho que o workshop foi um cala-boca, né, para a torcida ali dizer, ó, a gente está fazendo alguma coisa, né, mas não existe uma vontade de fazer. E aí eu digo mais, torcedor, um episódio que aconteceu, e esse episódio eu sei porque pessoas lá de dentro me falaram, né. Wagner Leonardo recebeu uma proposta do Bahia, 800 mil de salário, 3 anos de contrato, 5 milhões em luva. Wagner Leonardo chegou no Barradão 6 horas da manhã para dizer a Fábio Mota que queria ir para o Bahia. Fábio Mota nem tinha chegado, o Wagner já estava lá. Wagner já estava lá. Fábio Mota ajoelhou e pediu para Wagner Leonardo não ir para o Bahia. E por que Fábio Mota fez isso? Porque se o Bahia tira o nosso maior ídolo naquele momento, do jeito que ia tirar, ia bater 3 milhões de torcedores no Barradão outro dia e falar, eu quero SAF, meu amigo. Os caras são SAF e estão tirando o nosso melhor jogador daqui. Agora eu quero SAF, não é possível. E aí Fábio Mota insiste a Wagner para não ir ao Bahia, fica na mão de Wagner, o staff de Wagner vai buscar um clube para Wagner, porque Wagner queria sair, encontra o Grêmio e aí a história, né? A gente já sabe o que aconteceu. Mas Wagner não foi para o Bahia porque a proposta do Bahia, inclusive, era melhor. Que isso fique claro, a proposta do Bahia era mais dinheiro que o Grêmio, mas ia causar uma pressão muito grande nesse processo de SAF no Vitória, porque o torcedor ia cobrar, ia falar, a SAF do Bahia está tirando jogador daqui. Se eu virar SAF, não vai tirar, quem vai tirar sou eu. Peraí, vamos disputar. E hoje o poderio financeiro é muito diferente, é muito distante. Essa é a realidade.